sistema. Eles novamente eu sei o que vão fazer. Reinstalar o sistema. Imagine poder criar. Ah, tava ouvindo essa música ontem, Ana Clara. Ah, então você tem bom gosto, né? Conheciam esta música? Aqui tem de tudo, né? Rock, música pop, rap. Daqui uns dias vai ser um samba. Tem para todos os gostos e estilos. Mas o Brasil, assim, tem muita música também, mas nós temos várias músicas internacionais também que ajudam na parte de redação. Então, essa, por exemplo, seria no eixo de tecnologia. Eu vou mostrar aqui para vocês em relação, antes da gente ir para a parte de conclusão, porque semana passada nós vimos introdução, que eu mostrei para vocês alguns exemplos de parágrafo, e nós vimos argumento. Então, teve a parte prática no final. E hoje é a parte de conclusão e depois, se der tempo, começar a entender um pouquinho de como que é a correção do Enem, como que vocês serão avaliados. Então, essa música aqui da Pitty, ela entra no eixo de tecnologia, depois eu vou explicar para vocês sobre os eixos temáticos da redação. E ela fala sobre algoritmos, sobre manipulação, sobre rede social, em uma época que nem tinha rede social direito, porque essa música é de 2004. Vocês não eram nem nascidos, né? Nessa época. E ela tá falando de influência, então compre isso, compre aquilo, moda, rede social, os influencers que nem existia. Então, ela está praticamente antecipando um movimento inexistente, porque em 2004 não existia nem smartphone, a gente tinha V3, que era um celular caríssimo, que a única função dele era abrir e tinha a versão cor-de-rosa, que era lindo. Hoje é feio, mas naquela época era o top. E o jogo da cobrinha, e a gente ligava a cobrar para as outras pessoas, não existia rede social como existe hoje. Tinha MSN e Orkut. E olhe lá, assim, as pessoas não tinham computador em casa, era um acesso mais difícil, geralmente restrito a pessoas com uma classe social mais elevada, que tinham mais dinheiro. Era muito comum a existência de lan house, então você pagava em um lugar que tinha vários computadores, você pagava a hora para mexer, para atualizar o seu Orkut, o seu MSN. Então tinha um horário específico. E ela está contando nessa época de algo que hoje nós estamos vendo, 20 anos depois. Então é uma música que me chama muita atenção porque ela antecipa o futuro. Não sei se vocês sabiam que ela é tão antiga assim. 2004. Em relação ao conteúdo da aula passada, de introdução e argumento, ficou dúvida? Tá tranquilo? Ainda não? Tá horrível ainda? Vocês saíram da brasa e foram pro espeto? Como que
que foi para vocês estes 2 parágrafos? Eu vou entender que está tudo bem. Ah, então foi tranquilo. Ah, então tá ótimo. E agora nós vamos para o parágrafo que ele a princípio é mais difícil, mas assim que vocês entenderem um mecanismo, vai ficar mais fácil para vocês pontuarem. Sem o tópico frasal, Gi, você não tem o parágrafo, porque ele é o que vai nortear o resto. Então, o tópico frasal é você colocar o assunto do parágrafo. Sem o tópico frasal, o que você vai falar no parágrafo? Como que você faria o parágrafo sem o tópico frasal? Você tem um exemplo para eu ver? Mas você tinha pensado em começar com um repertório, algo assim? Começar com o repertório. E aí você coloca o tópico frasal depois do repertório. Nessa estrutura? Não, você pode fazer. É a forma indireta. Mas tem que ter o tópico frasal. Não é que você não vai colocar, você vai colocar ele, mas você vai colocar ele depois do repertório. Existe essa forma de fazer também. Ela não é tão comum, mas tem parágrafo. Inclusive aqui na apostila, eu vou mostrar. Deixa eu compartilhar a tela. Tem exemplos em que a pessoa não começa com o tópico frasal, começa com o repertório. Cadê? Ó. Peraí. Tá vendo aqui, ó? A pessoa começa com o repertório e depois coloca o desenvolvimento. Aqui, ó. Repertório, repertório, depois coloca o tópico, frasal. Então, existe essa forma também. Você só não pode esquecer de colocar o tópico frasal depois. Mas dá certo. Hoje nós veremos a famosa conclusão do texto. Então, nós temos 2 tipos de conclusão. A primeira é a conclusão tipo Enem, que é o que nós faremos hoje, e tem a conclusão de vestibular paulista, Provão Paulista, Unesp, FUVEST, Unicamp, que é uma conclusão mais fácil de fazer porque é só resumir o texto. Então, eu vou passar a mais difícil, que é a do Enem, e depois, quando nós estivermos no aprofundamento paulista, antes da prova do Provão Paulista, porque eu sei que tem gente que vai fazer o Provão em São Paulo, aí a gente vê a conclusão paulista, tá? Mas nós faremos a Enem primeiro. Então, o último parágrafo do texto no Enem, vocês precisam resolver o problema. Qual o problema? O problema do tema que você abordou no seu parágrafo. Então, imagina que eu tenho... Deixa eu só ligar a minha mesinha aqui. Esqueci de conectar. Pronto. Então, por exemplo, caiu mobilidade urbana. Mobilidade urbana é a capacidade de se locomover dentro dos espaços urbanos. Por exemplo, de uma região para outra,
de uma cidade para outra. Então, é essa movimentação que uma pessoa faz de um espaço a outro. É muito comum em cidades maiores que as pessoas têm que pegar algum tipo de transporte público, ou vai de carro, ônibus, metrô, trem. Então, como que as pessoas se locomovem dentro do espaço urbano? Isso é um problema no Brasil, porque nós temos congestionamento, excesso de carro, às vezes as pessoas também não têm carro, às vezes a cidade não tem ônibus. Então, como que as pessoas se locomovem? Tem o problema da cidade maior, das metrópoles, e tem também a questão do interior. No interior, se a pessoa não tem um carro, por exemplo, ela não consegue se locomover, porque o transporte público interno não existe. Existe ônibus de uma cidadezinha para outra. Dentro da própria cidade não tem ônibus. Então, ou você anda a pé, ou você anda de bicicleta, carrinho de rolemã, patinete, enfim. Então, você precisa ter um veículo próprio. Beleza, então imagina que nós temos este problema, que precisará ser resolvido. Então, é um problema que você tem que resolver. Aí você pensa assim, nossa, mas nem o governo resolve, eu que tenho que resolver? Exatamente. É isso. Ai, mas eu acho injusto. Mas é isso que nós temos. E tem os motivos teóricos de por que o Enem cobra uma proposta de intervenção. E não é qualquer proposta. Então, proposta de intervenção significa você propor uma solução para o problema. Intervenção é você intervir, tentar solucionar. Para você fazer essa proposta, você precisa cumprir alguns itens. Então, você tem que falar o que vai ser feito, de que modo que isso vai ser feito, quem que vai fazer essa ação, qual que é a finalidade, o objetivo. Então, você precisa colocar esses itens aqui na sua proposta. Então, imagina que nós vamos resolver mobilidade urbana. Ou, vocês acham mobilidade urbana um problema difícil para resolver? Senão eu coloco outro exemplo. Mais fácil. Ou esse dá. Então, a pergunta 1, acha difícil. Então, vou trocar. Vou colocar fome. Mais fácil, né? Questão da alimentação. O que nós podemos fazer para resolver a fome no Brasil? Falem para mim. Isso seria a nossa ação. O que nós podemos fazer para resolver? Não tenho ideia. Nada? Campanhas de alimentar desabrigados. Pessoas em situação de rua. Casa de sopa. Então, aqui o que pode ser feito? Campanhas de alimentação.
auxílio, casa de sopa. Então, são ações que nós podemos fazer. Aí tem a pergunta que é a difícil. Aumento da renda também. De que modo? Essa aqui que é a pergunta problema. De que modo que essa ação pode ser colocada em prática? Então, como que nós podemos executar essa ação? Então, por exemplo, eu tenho campanhas de alimentação para desabrigados. Como que eu vou fazer isso na prática? Ou casa de sopa. Como que eu vou fazer isso na prática? Auxílio. Como que eu vou fazer na prática? Aumento da renda. Como que eu vou fazer isso na prática? Como que eu vou realizar isso? Executar essa ação. Então, vocês precisam da ação para conseguir pensar no meio e no modo. De que modo que a ação pode ser executada. Então, por exemplo, campanha de alimentação. Nós podemos distribuir essa campanha. Aí esse é o agente. A instituição que vai fazer. No caso, é de que modo que ele vai fazer. Independente de quem seja. Por exemplo, na campanha de alimentação, a gente pode criar, por exemplo, distribuição de cesta básica nas casas não, porque no caso é desabrigado. Então, nós podemos criar espaços, restaurantes comunitários, em que o preço seja acessível ou que seja gratuito para certas pessoas, para certos cidadãos. Vai ter todas as refeições, né? Por exemplo, o almoço e café da tarde, ou café da manhã, almoço, enfim. Quais as refeições que terão ali? Então, de que modo que nós promoveremos essa campanha de alimentação? Ou de que modo que a gente vai promover essa casa de sopa, esse auxílio, ou aumento da renda? Então, dependendo, quanto mais difícil for a nossa ação, mais difícil vai ser ter o meio e modo para realizar ela. Então, por exemplo, uma campanha de alimentação, eu posso arrecadar cesta básica, ou eu posso criar restaurante, por exemplo, por meio da criação de restaurante popular gratuito para pessoas, por exemplo, de baixa renda. E você explica para pessoas X. Então, que tem um critério X. Pode ser baixa renda, pode ser pessoas desabrigadas. Então, ali tem a questão da desigualdade. Só que a gente não consegue resolver isso tão facilmente. A ideia da conclusão é que você demonstre para o corretor que tem pelo menos uma noção de que o problema precisa ser resolvido e que existe forma de resolver. Então, é para mostrar um senso crítico na resolução do problema. Por quê? Porque tem gente que vai fazer a prova, principalmente do Enem, e nem sabe sobre aquele assunto, ou nunca ouviu falar daquilo e não consegue pensar em nada para resolver. Por exemplo, tem gente que vai fazer o Enem, se o tema cair fome, vai falar que não tem fome no Brasil. Então, a prova, a proposta de intervenção, ela serve para que o aluno demonstre se ele tem consciência de como que a gente poderia resolver esse problema de uma maneira coerente, né? Então, algumas coisas não dá para fazer.
Não dá, por exemplo, o aluno colocar que a gente vai andar com balão no Brasil, vai ter o balão que vai ficar jogando barra de cereal. Não é viável. Por quê? Porque quem vai pilotar esse balão? O Estado tem orçamento para investir em balão? Da onde o balão vai sair? Ele vai sair do mar? Ele vai sair de Brasília e vai andando? Então, precisa explicar a viabilidade da execução daquela proposta. No caso da fome, é um problema estrutural que tem relação com a desigualdade. O que a gente pode fazer não é tentar mudar uma estrutura, pode ser promover uma distribuição de renda, que foi o que você colocou, o aumento da renda. Como? Por meio da isenção de impostos, por meio do aumento do salário mínimo, por meio, por exemplo, por meio da criação de um auxílio cesta básica. Vai criar um auxílio específico para a cesta básica, porque tem o Bolsa Família, enfim, mas que ajuda no geral. Não tem uma proposta específica para a cesta básica, que seria de direito de todo mundo. Tem algumas empresas que dão vale alimentação. E se a gente criasse um vale alimentação para todo cidadão, principalmente os grupos que mais têm a carência de uma alimentação adequada? Então, aqui a gente tem que mirar num problema que dá para resolver. Porque dependendo, é claro que algumas coisas teria que fazer algo radical. Algo radical para fazer. Só que, como nós temos que colocar os 5 itens, ação, agente, enfim, fica mais difícil a gente criar uma proposta muito ampla e genérica. Então, nós vamos mirar aqui no mais básico. Então, nós vamos fazer essa campanha por meio da criação de restaurante, gratuito para as pessoas, enfim. O objetivo é, mitigar, diminuir, vou colocar mitigar, que significa diminuir o problema da fome. E quem que é o responsável? Quem que poderia fazer esta ação de criar restaurante, de criar essa campanha de alimentação? Quem que pode fazer isso? Governo. Nós sempre vamos jogar o agente no governo. A proposta, por exemplo, as pessoas devem... As pessoas não vão fazer. Porque a sociedade precisa se movimentar. Não vai. Então, você tem que mandar, e quem vai ter, que precisa resolver o problema é alguma instituição governamental. O governo em si não é um bom agente. Por quê? Porque o governo, ele é muito amplo. Gente, o povo gritando na rua. Ele é muito amplo, ele é muito genérico. Então, a gente precisa de um órgão específico que está dentro do governo. Aí, daqui a pouco, vocês falam assim, gente, é impossível fazer essa proposta. Ela tá querendo algo surreal. Eu tô só... Vai ficar mais fácil, que eu vou passar a lista. Nós vamos usar um ministério, que é basicamente o órgão do governo responsável por resolver aquele problema. Daqui a pouco eu explico o problema do agente. Neste caso, nós temos um órgão que é chamado ministério. O ministério é como se fosse uma mini prefeitura. Então, como se fosse uma prefeitura específica de algum problema. E nós temos um ministério que se chama Ministério do Combate à Fome,
que seria o agente ideal. Ai, mas eu vou saber isso na hora da prova? Às vezes não. Mas eu vou passar os ministérios que daria para você usar em vários problemas diferentes. Tem pessoas que colocam, quando não lembra nada, às vezes coloca estado, às vezes coloca governo federal, enfim. Nós veremos isso com mais cautela ao longo da aula sobre a conclusão. Mas basicamente você tem que colocar esses itens dentro do seu parágrafo para mostrar que você consegue resolver certos problemas, que você tem um senso crítico. Ai, mas por que eu tenho que fazer isso? Porque a prova do Enem tem uma ideologia. O mínimo que ela espera do candidato é que o candidato saiba que grande parte da população sofre com aquele problema. Então, por exemplo, no Enem nunca vai cair algo que não aconteça com a maior parte da população. Não tem possibilidade. Não vai cair algo que o Enem tira da cartola e fala assim, eu vou colocar isso de tema. Não. Se você olha o tema do Enem e você nunca ouviu falar, o problema não está no tema. Está na questão da educação na escola, na falta de informação sobre aquilo que você pode até argumentar. Nunca o Enem tirou isso do nada. Quem tira tema do nada é FUVEST, Unesp, Unicamp, que coloca algo mais difícil. No Enem é sempre um problema que atinge a população. Aí o que o Enem raciocina? Ele raciocina o seguinte, olha, nós temos 5 milhões de candidatos e nós temos 200 mil vagas no Brasil. Muita gente vai ficar de fora, não tem vaga para todo mundo. Só que a universidade, ela tem um custo altíssimo para ser mantido. Não é barato. Uma pessoa que vai fazer medicina na universidade pública, ela custa por mês mais de 20 mil reais. 20 mil reais um estudante de medicina por mês. Os outros cursos também têm um valor altíssimo. E isso jogando para baixo, porque se você paga estrutura, enfim, é muito caro. Então, e quem está pagando isso? Quem está pagando para a pessoa estar fazendo medicina numa universidade pública, para a pessoa estar fazendo engenharia, pedagogia, enfermagem? Quem são as pessoas que estão pagando? Da onde que sai esse dinheiro para pagar o curso? Porque se a pessoa faz de graça, quem está pagando para ela estudar? É uma pergunta mesmo. Dos impostos. Todo mundo paga. Então, e existe um debate imenso no Brasil que é a questão dos impostos. Que o brasileiro não aguenta mais pagar imposto. E grande parte do imposto vai para manter as universidades públicas. Então, o que o Enem espera é quem entra na universidade pública tem que saber o mínimo do Brasil. Porque senão não merece estar lá. Como que você vai estudar de graça com a galera pagando imposto e a maior parte nunca vai pisar numa universidade pública? Porque tem todas as questões de desigualdade, de acesso ao ensino. As pessoas provavelmente não entrarão na universidade pública. Vai fazer uma universidade particular e fazer um FIES, um financiamento, se endividar. Então, a redação é a única prova que o Enem consegue avaliar se a pessoa tem noção do que está acontecendo no Brasil. E se também consegue pensar em formas de resolver o problema que atinge a maior parte da população. Fome. Na época da pandemia, a galera ficava na fila para pegar osso no açougue. Aí vem a pessoa e fala assim que não existe fome no Brasil. Porque as pessoas estão comendo o quê? Caviar todo dia. Então, essa pessoa, a redação dela, ela tem que valer menos ponto. Ela tem que tirar ponto.
Porque o que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai entrar para a universidade pública, ela vai estudar com dinheiro do imposto da pessoa que, inclusive, está com dificuldade para conseguir alimento, que às vezes não consegue comer todos os dias, enfim, está estudando com o dinheiro do gari e ela não sabe nada do que está acontecendo. Então, a prova do Enem é para você mostrar que tem um senso crítico, que tem um raciocínio, que você pensa em como que pode resolver isso. Não necessariamente a sua proposta ela vai ser aplicada pelo governo. O governo vai ler a sua redação e falar assim, nós vamos fazer isso. Porque todos os problemas são estruturais, como a Aline colocou. Não é fácil de resolver, porque se fosse fácil não era um problema ainda. Mas a ideia é ver se você consegue pensar um pouquinho do que pode ser feito para resolver o problema. Inclusive que você não fira os direitos humanos aqui, né? Porque se você ferir os direitos humanos na conclusão, você vai perder 200 pontos. Só esse parágrafo vale 200, tá? Então, não dá pra gente perder essa pontuação de graça. Então, vou mostrar aqui algumas propostas. Essa aqui é do Enem de 2018. Eu vou até pular porque ela tá um pouco atrasada. Nós já estamos em 2025. Então, desde então, muitas coisas mudaram em relação à proposta de intervenção. Então, ela ficou mais rígida. A cada ano o Enem fica mais rígido em termos de correção, tá? Por quê? Porque é uma tentativa de tornar a prova justa, né? Aí a pessoa vai lá, assiste, pega modelo pronto da internet, coloca na redação, tira uma nota alta, às vezes consegue a aprovação, e isso não é justo com quem está estudando. Não, a prova ela tenta todo ano se adaptar e ficar cada vez mais rigorosa. Então aqui nós temos uma proposta de intervenção. Percebam como que ela é completa e como que ela está estruturada. Então, aqui nós temos o elemento de conclusão, que é, portanto, pode ser em suma. Se vocês não quiserem colocar isso aqui, retomar o tema, tudo bem. Esse tema que é da manipulação do usuário pelo controle de dados. Só tirar. Pode ir direto ao ponto. Então, portanto, cabe ao agente executivo, só que, além de colocar o agente assim, ele coloca o ministério embaixo. Mediante o investimento do Ministério da Ciência e Tecnologia, que aprimorará a fiscalização dos sistemas virtuais de empresas e desenvolverá um setor de tecnologia da informação. Então, isso aqui é o que ele vai fazer. Rumo à ampla proteção dos usuários do ambiente cibernético. Então, o objetivo. Outro sim, além disso, outro elemento coesivo, compete ao Poder Legislativo inserir na grade curricular da escola, né, disciplinas como informática e educação tecnológica, por meio da alteração na Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Então, de que modo que ele vai inserir isso? Ele precisa modificar a LDB. Ah, mas eu não sei o que é LDB. Nunca ouvi falar disso. Então, aqui a gente vai ver ainda impossíveis propostas, impossíveis soluções, o que vocês podem fazer. Então, por exemplo, Beth, eu quero fazer, eu quero criar algo na escola. Eu quero criar uma matéria, uma palestra. O que eu tenho que fazer? Não basta você colocar assim, vai ter aulas na escola sobre isso. Como? A gente vai contratar um especialista, vai colocar na grade curricular. Então, de que modo que nós podemos fazer isso? Vocês não ficarão no escuro. Então, por exemplo, eu quero informar a população. Eu acho que a população não sabe do problema. O que nós podemos fazer para informar? Vamos colocar na novela.
Thaís Araújo lá para falar, coloca uma propaganda na televisão, coloca propaganda na rádio, na rede social, põe a Virgínia para falar sobre isso. Então, o que nós vamos fazer para informar a população? Paga pro Felca fazer um vídeo sobre o problema, ver se chega em todo mundo. Então, de que modo nós vamos informar? Eu tô mostrando geral, mas vai ficar mais fácil, porque senão daqui a pouco vocês desmaiam, né? De susto. Assim, misericórdia, o que é isso? O que tá acontecendo aqui? Eu tô tendo derrame, eu não tô sabendo. Calma que vai ficar mais fácil, tá? Daí nós temos, a pessoa ainda detalha. Por quê? Porque a pessoa tem que ganhar ponto. Ela tem que mostrar pro corretor que ela tem um conhecimento de como que o problema pode ser resolvido. Então, vai alterar a LDB, a qual permitirá um suporte de ensino sobre as ameaças aos dados virtuais e sobre como lidar com as redes sociais. O objetivo, a fim de criar uma maior preocupação com a segurança das informações. Dessa forma, será possível construir uma sociedade mais autônoma e menos guiada pelos interesses empresariais. Então, tem agente, tem detalhamento, tem um meio e modo, de que modo que vai ser feito, tem a finalidade. Então, a proposta, ela tá completa, 200 pontos. Aqui, outra proposta, ó. Em suma, faça imprescindível a tomada de medidas atenuantes ao entrave abordado. Posto isso, concerne ao Estado, mediante os Ministérios de Educação e Ciência e Tecnologia, a criação de um plano educacional que vise elucidar a população quanto aos riscos da navegação na rede e a necessidade de adaptação aos novos instrumentos digitais. Então, isso aqui, ó, finalidade. Aqui, a ação. Aqui, a agente. Tá faltando detalhamento, cada item vale 40. Meio e modo. Então, só aqui, até esse ponto, a pessoa já tá com 120 pontos. Falta só 80, 2 itens para ficar com 200. Tal projeto deve ser instrumentalizado na oferta de aparelhos tecnológicos às escolas para a promoção de palestras e aulas práticas sobre o uso da tecnologia. Então, aqui nós temos de que modo será feito. 40. Mediadas por técnicos e professores da área, objetivando a qualificação dos usuários e a prevenção de casos de manipulação de atitudes. Dessa maneira, o Brasil poderá garantir a liberdade de seus cidadãos e o Estado lockeano poderá ser consolidado. Então, aqui a pessoa retoma o repertório que ela colocou na introdução, que não faz muita diferença, por isso que eu nem marquei. É mais de estilo de escrita. Detalhamento aqui, 40 pontos. Então, aqui nós temos alguns exemplos de parágrafo que a pessoa tenta resolver o problema. Percebam que eles têm algumas coisas em comum. Então, a maior parte, tirando esse aqui, coloca instituição escolar, coloca o ministério para resolver, porque fica mais completo. No Brasil, eu acho que isso aqui tá sem os ministérios. Nós temos 30 ministérios. Ah, eu vou decorar todos? Claro que não. Você vai decorar os principais. Por exemplo, na área econômica, tem o Ministério da Indústria, o Ministério da Ciência. Nós temos os principais, por exemplo, esse aqui, ó, vocês têm que saber, que é o Ministério da Comunicação.
Ah, por que que eu tenho que saber? Porque se você quer informar a população de alguma coisa, é esse ministério que tem que fazer. Porque ele é responsável pela TV, ele é responsável pela rede social, ele é responsável pela rádio, ele é responsável por regular a internet, derrubar site, colocar que adolescente ou criança não pode ter rede social, ele que faz campanha publicitária. Então, esse aqui é o ministério-chave. Porque quase todo problema no Enem, você consegue falar que a população é mal informada sobre ele. Então, se a população é mal informada, bora informar a população. Coloca o ministério para trabalhar. Então, esse aqui é o primeiro que você mais vai usar. São poucos. Depois nós temos o ministério, que você usa muito também, cidades. Por que cidades? Tudo que envolve estrutura urbana, desde rua, mobilidade, casa, esgoto, tudo é esse ministério. Calçada, se é acessibilidade, estrutura de cidade, iluminação, é esse ministério. Ah, tem um problema na cidade, não tem bueiro, tem alagamento, não tem casa para todo mundo, é esse ministério que vai resolver. Ah, eu acho que nós precisamos de dar auxílio para a população. Auxílio Bolsa Família, Bolsa Escola, Bolsa Cultura, ajudar com cesta básica, tudo que envolva o governo passar verba, dinheiro para a população. Se o seu argumento gira em torno, principalmente como a Aline colocou, desigualdade, é esse ministério aqui, ó. Então, ele é o nosso terceiro principal. Nós vamos ajudar a população por meio da criação de um auxílio tal. Aí você inventa o nome de um auxílio. Por exemplo, se cai sobre esporte. Aí você fala que tem que incentivar a prática de esporte para os adolescentes. Por meio da criação de um auxílio esporte que vai dar uma bolsa, sei lá, de R$200 para quem pratica atividade, por exemplo, que pratica algum esporte na escola, fora do horário da escola, vai dar uma bolsa para aluno medalhista, enfim. Então, tudo que envolve assistência financeira do governo para a população é esse ministério que você vai colocar como agente, que vai fazer. Saúde. Aí aqui está a sequência dos principais. Falou de saúde, qualquer coisa que seja saúde, é esse ministério. Vacinação, psiquiatra, internação, SUS, exame, qualquer coisa que envolva saúde do ser humano e saúde dos animais também, porque aqui nós temos também a saúde dos animais, é esse ministério. Doença. O quinto mais importante é a educação, porque tudo se resolve educando a população sobre aquilo. A educação é diferente da informação, porque a informação é em meios, TV, rádio, rede social. A educação, ela pode ser na escola, a escola infantil, né? Então, infância. Pode ser o ensino fundamental, 1 ou 2, ou o ensino médio. E nós temos também nas universidades. Então, a educação, se for nesses 2 lugares.
Trabalho e emprego a gente passa, previdência também, mulheres, se cai algo relacionado a mulheres, mas já caiu tem 2 anos. Questão de igualdade racial, se cai, mas já caiu o ano passado, que foi herança africana. O próximo, direitos humanos, porque o Enem tem um pezinho em direitos humanos, gente. Ele tem um pé. Cadê? Seria o 6. Direitos humanos são os direitos das minorias, o que nos torna seres humanos. Então, aqui nós temos os grupos das minorias, que envolve pessoa com deficiência, que envolve negros, crianças, idosos, a população LGBT, pessoas em situação de rua, quilombolas. Todos esses grupos entram aqui em direitos humanos. O nome que está na frente é o nome do ministro, que seria uma forma de detalhamento, mas vou falar disso depois para não ficar muita informação. Depois nós temos o Ministério da Cultura, que é importante também para a gente dentro da cultura. Tudo que envolve arte, enfim. Sobre segurança, nós temos o Ministério da Justiça. Se cair criminalidade, violência, drogas, sistema penitenciário, esse aqui. E o meio ambiente. Cai o meio ambiente, esse ministério. Então, aqui são os possíveis agentes. Com esses 9, vocês resolvem muita coisa. Grande parte dos problemas sociais são resolvidos com esses agentes aqui. Como que tá para vocês até agora? Tá muito difícil, muito abstrato, um surto total, ou está dando para entender mais ou menos? É porque esse parágrafo, como eu disse para vocês, ele é o mais difícil de entender. Mas depois que vocês percebem que é uma estrutura pronta, ele fica fácil. Aí ele se torna um parágrafo mais fácil, tá? Então, vou mostrar aqui que a gente entra na parte prática da aula. Então, vou abrir o Word. Vocês vão tentar resolver algumas coisas. Eita, que sonso, fechou o negócio. Então, aqui nós temos, eu vou montar uma estrutura básica para essa proposta de conclusão. Se vocês seguirem isso aqui, vai ser sucesso. Então, o último parágrafo... Nossa, que efeito. Já vou colocar com os conectivos, aí vocês vão só substituir depois. Então, começa com portanto, que é um conectivo de conclusão. Portanto, o agente
Não é todo mundo que faz assim, tá? Eu tô passando o básico, que é uma forma que vocês vão achar mais fácil para fazer no início. O detalhamento é dar uma informação extra de algum dos itens. Então, você pode detalhar o agente, você pode detalhar a ação, você pode detalhar o meio e modo, enfim. Eu acho mais fácil detalhar o agente, porque você vai falar a função dele. Daqui a pouco eu explico esse detalhamento. Então, aqui, não vai caber. Eu coloquei para vocês. Eu acho que eu vou ter que, se eu escrever é mais fácil. Estou fazendo na mão, tô demorando. A paciência move montanhas. Não, demora. Bem mais rápido. Às vezes eu empolgo com a minha mesinha, só que ela atrasa demais. Então, portanto, aí você coloca agente. Você pode fazer esse detalhamento com vírgula ou com hífen. Eu ensino a colocar o hífen porque fica mais chique. Mas se você quiser colocar vírgula, tudo bem. Então, o nosso agente, que tem a função de fazer alguma coisa, coloca o verbo de ação. Deve fazer. Então, deve. Coloca ação. Só aqui vai dar umas 3 linhas. Beleza. Isso será feito por meio de, aí você coloca o seu meio modo. Meio e modo é a mesma coisa. Vírgula. Com o intuito de finalidade. Aí você só vai substituir. Então, por exemplo, isso aqui vai estar sempre aqui. O deve fazer também. Isso será feito por meio de também. Com o intuito de também. Você só vai trocar os elementos. Então, por exemplo, no detalhamento, você pode detalhar de 2 formas. Quer dar uma informação extra. É algo que você acrescenta e ele só mostra que você sabe algo a mais. Sem essa informação, a proposta de intervenção, ela não é prejudicada, porque é um detalhe, é algo a mais, um enfeite. Então, no detalhamento do agente que eu ensino, você pode, detalhar com a função, então vou colocar, dizer a função do agente, ou colocar o nome do ministro. Porque o meu agente que eu ensino vocês a usarem é o ministério. Por quê? Porque tem corretor que não dá ponto para governo. Então, eu vou ensinar vocês a fazerem do jeito que eu sei que todo mundo vai dar ponto. Por quê? Porque tem aluno que coloca governo federal, que coloca estado, e o corretor tira ponto. Por que tira ponto? Porque existem diferentes correções dentro do Enem. E vocês não têm como pedir revisão de nota. Então, estou preparando para o pior cenário. Ai, mas na hora eu não lembrei qual que é o ministério. Aí você vai tentar a sorte, você vai colocar governo federal.
na pior das hipóteses. Vou colocar embaixo. Como que você vai fazer esse detalhamento? Então, aqui. Exemplo. Órgão responsável por criar políticas públicas relacionadas ao... Aí você repete o nome do ministério. Ou órgão presidido por nome do ministro. Como que ficaria na prática? Então, imagina que eu vou criar uma proposta de aqui a minha ação será educar a população sobre alguma coisa. Sobre algo. Se eu vou educar, o meu agente tem que ser o Ministério da Educação, que é o responsável pela educação. Então, ficaria, portanto, o Ministério da Educação. Órgão responsável por criar políticas públicas relacionadas à educação no Brasil, deve fazer, aí você coloca a ação. Então, aqui eu já preenchi. Ah, eu quero colocar com o nome do ministro, porque eu achei chique. Então, o Ministério da Educação, órgão presidido por Camilo Santana, que é o nome do ministro, deve fazer... Ai, mas como que eu vou saber o nome do ministro? Tá no arquivo, ué. Vou mostrar aqui de novo. Aqui, ó, de cada ministério tem o nome do ministro na frente. E aqui, então, aqui, o detalhamento com o nome do ministro e aqui o detalhamento com a função. E aqui o projeto pode ser meio modo. Então, por exemplo, cadê o da educação? Então, função, vocês podem colocar por meio do Enem, por meio da escola, por meio do FIES, vai depender da proposta, né? Então, por exemplo, então, Alicia, tem professor que não vai considerar o ministério como detalhamento, ele vai considerar o ministério como agente. Porque ele não vai ter considerado o governo como agente. Então, tem professor que dá o ponto por detalhamento e agente, e tem professor que não dá o ponto. Então, por isso que eu tô falando para vocês colocarem já o agente específico com detalhamento assim, que é para agradar todo mundo. A gente tem sempre que pensar no pior tipo de corretor. Eu nem sou a pior. Tem aluno que fala que eu sou terrível. Eu nem sou tão terrível, mas eu conheço gente que tira ponto até das sombras, se deixar. Então, deixa eu voltar lá no esquema. Então, só com isso aqui,
agente e detalhamento, com uma frase nós temos 40 do agente mais 40 do detalhamento, 80 pontos de graça. Porque se eu coloco, por exemplo, agora a minha política, a minha ação vai ser relacionada à saúde. Eu vou promover saúde para a população. Então, portanto, o Ministério da Saúde, órgão presidido por Alexandre Padilha. Decorar o nome do ministro é o mais difícil. O mais fácil é você colocar a função, porque é só substituir. Qual que é a função do Ministério da Saúde? Então, aqui, órgão responsável por criar políticas públicas relacionadas à saúde. Não é até besta isso aqui? De graça. Daí o que é a parte mais difícil é você fazer a ação com meio modo, porque a finalidade é sempre resolver o problema. Então, por exemplo, a finalidade, se o tema é pobreza, acabar com a pobreza. Se o tema é criminalidade, diminuir a criminalidade. Então, praticamente, você tem 120 pontos de graça, que é do agente, do detalhamento e da finalidade. Você vai ter que pensar realmente na ação e no meio modo. O resto tá de graça. Por isso que é um parágrafo fácil de entender a dinâmica. Vou mandar no grupo, tá, Ana? Então, essa é a estrutura base. O que vocês tentarão fazer? Vou colocar alguns problemas para vocês tentarem resolver. E aí vocês vão me perguntando, porque vocês não precisam saber os agentes. Então, vou listar alguns problemas centrais do Brasil hoje. Evasão escolar, que é o quê? Abandono da escola. Feminicídio, assassinato de mulheres. Crime organizado, facções. Fila de espera do SUS. Saneamento básico, as pessoas não têm esgoto. Esse é um problema seríssimo que as pessoas não sabem. Praticamente metade da população não tem acesso ao esgoto. Então, vocês vão escolher um desses e vocês tentarão resolver. Eu já vou colocar possível agente. Então, aqui nós temos o MEC, que é o Ministério da Educação. O feminicídio, vocês podem usar. Vou colocar aí embaixo, para ficar melhor. Não precisa fazer todos, tá? Pode escolher um.
O feminicídio, nós temos o Ministério das Mulheres, que é chamado de Mulheres. E nós temos o Ministério também da Justiça. Ah, mas eu quero fazer uma proposta de educação para o Ministério para feminicídio. Pode, pode. Eu tô colocando aqui só alguns diretamente ligados. Vocês podem resolver de outra forma. Tem algum, se vocês tiverem algum outro que vocês querem fazer, usar de proposta, é só me falar que eu falo o nome, tá? Então, tentem pensar em montar nessa estrutura, até 10h30, que é a parte prática, uma tentativa de proposta de intervenção, para eu ver como que vocês vão se sair nessa primeira tentativa, seguindo essa estrutura básica. Vou mandar aqui no chat de novo. Essa é a nossa tarefa.